noite. Boa noite. Tô comendo aqui um salgadinho. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos chegando e vamos participar da nossa treta. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre 3 assuntos. Quero conversar com vocês sobre 3 assuntos importantes. Então o pessoal vai chegando aí e a gente vai batendo um papo, né? 3 assuntos importantes. Primeiro assunto, estupro culposo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Boa noite, Flávia. Tudo bem? Deus abençoe. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Nath, seja bem-vinda. Luciana, seja bem-vinda. É importante que vocês, mulheres, estejam participando também dessa live, né? Vamos falar um pouquinho sobre Bíblia atualizada. Atualizar a Bíblia. Boa noite, Ellen. Tudo bem? Contagem. Boa noite, Nath. Tudo bem? São Paulo, né? Bíblia atualizar a Bíblia. E, por último, quero falar sobre a questão do ex-bispo da Igreja Universal, Alfredo Paulo. Bom, vamos lá. Vamos começar, então, Vamos começar pelo último tema. O ex-bispo da Igreja Universal, Alfredo Paulo. Eu não sei se vocês estão sabendo, não sei se vocês são cientes, se vocês conhecem essa pessoa. Boa noite, Augusto. Tudo bem? Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela sua companhia, viu? Obrigado aí pela sua audiência. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Alfredo Paulo, né? Eu não sei se vocês sabem, Alfredo Paulo era um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele se desligou da igreja já faz muitos anos e, por motivos, claro, vamos aqui ser justos, né? Ele teve problemas extraconjugal, teve problemas também de ordem financeira, só que ele foi excluído, né, do quadro de pastores, de bispo, e ele continuou morando em Portugal e vivendo a vida dele, né, trabalhando, largou o ministério, não abriu outra igreja. Só que exatamente, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, Flávia. Vamos falar sobre isso aí, importante. E aí, eu quero a opinião de vocês, eu quero a conversa de vocês, tá bom? E aí esse ex-bispo, Alfredo Paulo, ele vinha com um canal no YouTube, ele tem um canal no YouTube, onde ele está desmascarando, né, apontando os erros da Igreja Universal, e com isso, é claro, ele se torna uma persona não grata, né? Então, na última segunda-feira, se não me falha a memória, aconteceu uma fatalidade, uma tragédia. Parece que o filho adotivo deles, né, Lucas, esfaqueou a esposa, né, do Alfredo Paulo, lá em Portugal. Esfaqueou, parece, com 20 facadas e, infelizmente, ela veio a óbito, né? Ela veio a óbito. Bom, a gente precisa saber, né? Não tem muitas informações ainda. Precisamos saber se esse rapaz tem algum problema de psicopatia, se tem algum problema de esquizofrenia, alguma coisa relacionada a essas doenças, ou se ele estava sob o efeito de entorpecentes. Né? Isso é importante. Parece que houve uma discussão. Em relação ao projeto de vida dele, que ele não estava querendo nada, um rapaz de 23 anos, parece. Vocês estão me escutando bem, né?
e parece que então que ele matou a mãe adotiva. Mas o que me deixa mais triste, o que me deixa mais chateado, o que me deixa mais perplexo, eu queria a opinião de vocês também, porque o Alfredo Paulo ele se transformou uma espécie de desertor, né, da Igreja Universal, e ele tem um canal no YouTube, ele tem muitos seguidores, está com um número bastante significativo, e ele então, a igreja, algumas pessoas, alguns pastores, né, alguns bispos da Igreja Universal, então começa a dizer a velha história de sempre. Mexeu com o ungido do Senhor, e olha o que aconteceu, né? Tá vendo aí, ó? Olha o que aconteceu, olha só que situação. É aquela velha história, né? Que Deus é aquele Deus que mata, que é aquele Deus vingador, aquele Deus que compra a sua briga, né? Aquelas coisas de sempre. O que me deixa mais triste é que a Igreja Universal, a instituição Igreja Universal, ela poderia, nesse momento, prestar solidariedade, né, ao Alfredo Paulo, né, prestar solidariedade. Eu queria que vocês entendessem isso, onde eu quero chegar. Era um momento da Igreja Universal chamar o Alfredo Paulo, prestar apoio psicológico, condolências, ajudar no translado. Parece que ele não tem dinheiro para trazer o corpo da mulher para ser enterrada no Brasil, para ser sepultada no Brasil. Entendem o que eu quero falar, gente? Triste é saber, né, que a igreja poderia romper essa barreira, esse ódio, né, e aí ficam colocando em sites, né, da igreja, vincularam a notícia em sites da igreja, como fizeram com o ator Edson Celulari. Não sei se vocês estão lembrados, na década de 90 ele fez uma minissérie da Rede Globo, chamado Decadência. Essa minissérie, ele era um pastor neopentecostal, e ali a Globo estava em franca guerra com a Universal naquela época, que houve o bispo da Universal chutou a santa, deu um maior problema. Para quem é mais novo não vai lembrar, mas quem os mais antigos vão lembrar desse período, dessa jihad santa que aconteceu no Brasil, essa guerra onde muitas pessoas saíram, muitas igrejas, né, houve assim um problema generalizado, teve vários problemas no Brasil, né, problemas onde os evangélicos foram taxados de intolerantes por causa desse ponto, onde um bispo da Igreja Universal não respeitou a fé católica, não respeitou a fé dos nossos irmãos católicos, e deu essa confusão toda no Brasil na década de 90. Mas, enfim. E aí o Edson Celulari, há 2 anos, não sei, não me falha a memória, apresentou um quadro de câncer, né? E foi vinculado que o Edson Celulari, Deus estava, então, pesando a mão no Edson Celulari. Veja bem, aconteceu há mais de 20 anos atrás a minissérie, então Deus está pesando a mão agora. Que Deus é esse que demora para tomar as suas atitudes, né? Então, gente, fica um alerta, fica um recado, fica um desabafo aqui para a Igreja Universal do Reino de Deus. O Senhor Jesus, isso não é o Evangelho. O Evangelho, o espírito do Evangelho não é a gente se alegrar com a tragédia digamos, do seu inimigo. O que aconteceu com esse
com esse senhor, com esse Alfredo Paulo, essa fatalidade desse menino. E detalhe, porque não sei se vocês sabem, né, há uma regra na instituição Igreja Universal do Reino de Deus, onde os pastores precisam fazer vasectomia, eles precisam, a grande maioria deles adotam, não tem filhos biológicos. É uma coisa meio esquisita, uma coisa meio estranha, né? Uma coisa meio medieval. E aí também não tenho nada a ver com isso, é problema deles, eu não tenho nada a ver com essa igreja, é problema deles, eu respeito todo mundo, respeito, né, principalmente os membros dessa igreja, que eles não têm culpa nenhuma disso, né? Nós temos que entender isso, temos que saber separar. Mas fica um alerta aqui, esse primeiro caso, essa primeira treta, para que a igreja possa realmente agir do evangelho, porque o evangelho de nosso Senhor diz que nós temos que virar a outra face, nós temos que abraçar o nosso inimigo, é nesse momento que a gente tem que quebrar as barreiras e construir pontes, né? Exatamente, Flávia. Se todas as nossas ações fossem cobradas pela vingança de Deus, estava todo mundo frito, estava todo mundo perdido, estava todo mundo complicado. Irmão, corre porque o bicho vai pegar. Em toda reunião evangélica vai ter um anjo com uma espada de fogo na mão. E quando as pessoas vêm com esse negócio de anjo com espada de fogo na mão, corre, irmão, porque o bicho vai pegar, vai ter morte no recinto, né? Então, porque toda vez que vem um anjo com espada de fogo, é um funeral que vai ter. É o juízo de Deus. Então, eu queria muito que vocês, assim, que vocês orassem nesse sentido, para que não é criar polêmica, não exatamente, religiosidade pura. Não é criar polêmica, mas assim, deixar um alerta aqui, deixar uma nota de repúdio, não tripudiar, não é o momento agora de tripudiar, de zombar da morte de uma pessoa. É uma coisa inexplicável, é uma coisa inescrupulosa. Então, eu peço, em nome de Jesus, que as pessoas tenham um bom senso, né? E que esse vídeo possa chegar para algum pastor da Igreja Universal, que esse vídeo possa chegar para algum bispo da Igreja Universal, e quebre isso, e em nome do Senhor Jesus, acolha o Alfredo Paulo, é hora de dar a mão. Talvez eles já até fizeram isso, eu estou falando aqui, talvez até atrasado, talvez já até fizeram, se fizeram, ótimo. Agora, tire dos sites da igreja, vinculando a morte dessa pessoa, né? Não precisa, ele já está sofrendo demais. Então, fica esse alerta aqui, dessa primeira treta, desse primeiro assunto, dessa primeira pauta da nossa treta da semana, tá bom? Sobre essa questão do Alfredo Paulo. Depois vocês dão uma olhada aí na internet e tal, ex-bispo da Universal, Alfredo Paulo, ele tem um canal no YouTube, ele é um cara... E ele está, olha, eu estou sabendo que ele está juntando, ele está pedindo dinheiro, vaquinha, para poder fazer o translado, né, do corpo para o Brasil. Peço às autoridades, peço então ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que possa nos ajudar, o Itamaraty possa ajudar nessa situação, né, dele, porque ele acha que ele não tem dinheiro, ele é um cara que ele errou, mas ele seguiu a vida dele, ele não abriu igreja, sabe, gente? Pelo que eu vi, ele é um cara até sério, ele não abriu igreja. Porque tem muita gente que é assim, eles arrumam problema nas igrejas, aí esse aí eu não dou moral, pega, arruma e vai para outra, abre uma igreja, aí vai lá, abre uma igreja e fica lá metendo pau, tal. Não é isso. Ele viveu a vida dele, estava lá em Portugal trabalhando, entendeu? Ele chegou do trabalho, encontrou a mulher morta. Então, fica aí a minha solidariedade a um homem que dedicou boa parte da sua vida para fazer a obra de Deus, né? Por mais que ele esteja fazendo vídeos para denunciar as coisas da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Eu acho que agora é o momento da Igreja Universal, do senhor Edir Macedo, mostrar que existe o espírito do Evangelho, né, dentro dele, em nome do Senhor Jesus. E as igrejas evangélicas acolherem também. Aqui a Igreja Quadrangular, né, as outras igrejas, denominações que possam ajudar
nesse momento que esse senhor deve estar precisando, né? E se caso esse vídeo chegar até o senhor Alfredo Paulo, conte com o nosso apoio. A gente é uma igreja simples aqui de Vila Velha, Espírito Santo, mas pode contar com o nosso apoio, tanto espiritual até o que eu puder fazer para poder ajudá-lo nesse momento tão complicado, tá bom? Vamos ao segundo ponto, então, vamos ao segundo assunto que repercutiu semana passada, foi a pregação do pastor Ed René Kivitz sobre o tema, né? Atualizar, a Bíblia está ultrapassada, né? Então, vou dar minha opinião aqui, vou falar sobre o que eu acho, tá certo? Na treta da semana, porque pediram, essa foi a pauta da semana passada, que sugeriram, né? E aí eu estou agora dando a minha opinião, mas também sem polêmica, vamos por partes, tá bom? Primeiro, quero falar do pastor Ed René Kivitz. Muitas coisas que estão falando do pastor Ed René Kivitz é mentira. Muitas coisas que estão falando sobre o pastor Ed René não condiz com a verdade. Infelizmente, as pessoas começam então... obrigado, Augusto. Obrigado, Deus abençoe. As pessoas começam então a inventar conversas, a inventar falácias, aproveitando muitas dessas pessoas, né? Então o pastor Ed René é um cara comprometido com a sua igreja local, é um pastor da Igreja Batista. Eu conheço o trabalho, já fui algumas vezes na IBAB, a Igreja Batista de Água Branca. É uma igreja extremamente organizada, é uma igreja extremamente bíblica, é uma igreja extremamente capacitada. O Ed René é um grande pregador, muito inteligente, tá certo? Muito inteligente. Vamos ao ponto principal. O Ed René, infelizmente, ele errou. Boa noite, Tony, direto da França. As coisas estão melhores aí na França, em nome de Jesus, espero, né? Dê notícias para nós, Tony. Então, o Ed René, gente boa, ele errou, ele infelizmente colocou palavras, não foram boas, as palavras que ele colocou, usou. Eu acho que ele foi infeliz, na minha opinião, tá? Minha humilde opinião, ele foi infeliz. A Bíblia não precisa ser atualizada, não precisa ser atualizada. Quando a gente fala, essa Bíblia aqui, ó, é revista e atualizada, ó, Almeida, revista atualizada. A Bíblia Shed é ARA, revista atualizada. Não tem nada a ver. A atualização que ele quis falar ali é a atualização de software, atualização do Adobe, atualização de um sistema operacional, né? Se torna obsoleto, não é isso, tá? E também eu entendi o que o pastor Ed René, depois em seu vídeo explicativo, que para mim já tá errado. Ele pregar uma coisa e ter que fazer um vídeo de quase 1 hora para explicar a pregação que ele pregou. É a mesma coisa, há um tempo atrás, editaram uma Bíblia chamada Bíblia Dake, tá? Que parece que conteve algumas coisas que eram heresias da Bíblia Dake. Aí fizeram um manual para entender a Bíblia Dake. Quer dizer, está tudo errado. Então o Ed René, ele está explicando demais, ele explicou demais, ele acabou criando mais problemas, né? Então, na minha opinião, o Ed René, ele infelizmente ele foi infeliz. A palavra atualização, a palavra que ele usou, insuficiente, claro, ela é insuficiente, a Bíblia, no sentido, o que ele quis falar, sobre a questão de assuntos modernos de tecnologia, como eutanásia, como problemas relacionados a várias situações. Tá certo. Nisso a Bíblia não entra, mas é claro, é evidente que quando a Bíblia não trata de determinado assunto, nós temos que seguir os conselhos dos judeus, nós temos que usar a ética. O que a ética fala? Então, quando a Bíblia não resolve o problema, que é muito difícil. Por quê? Porque a Bíblia é um livro completo. Ela é um livro atemporal, ela é um livro temporal, a Bíblia é um livro científico, a Bíblia é um livro religioso,
A Bíblia é um livro geográfico, a Bíblia é um livro histórico, a Bíblia é um livro cultural, a Bíblia é um livro de ensinamentos dos mais variados assuntos. A Bíblia, como disse reverendo Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Então, a Bíblia não precisa de atualização, a Bíblia não precisa de ser, a Bíblia não é insuficiente. Infelizmente, o pastor Ed René foi infeliz, como eu já disse para vocês, mas prestem atenção, o pastor Ed René tem crédito, ele não é herege, ele não é falso profeta, ele não é um erro de uma pessoa não pode ser colocado todo o ministério dele. Por favor, aprendam isso. E mais um conselho que eu quero falar para vocês também. Já vou ler, tá, Tony? Eu vou dar mais um conselho para vocês. Não peguem recortes de palavra. Eu estou pregando aqui uma palavra de 1 hora. Não peguem recorte, porque eu falei 5 minutos. Aí a pessoa é uma pessoa que, infelizmente, tem né? É uma pessoa muito má, ela já tem uma coisa tendenciosa, ela pega 5 minutos de 50 minutos de 1 hora e lança na rede, fazendo com que você seja deturpado. Então, não entre nessa, não caiam nessa. Quando alguém mostrar para vocês um vídeo, principalmente que é para falar, para denunciar alguma pessoa, pegue o vídeo todo. Tenha a sabedoria, não seja manipulado. Vocês não podem, porque, olha, a mídia está manipulando vocês. A mídia manipula a gente. Tá certo? Então nós temos que ter muita sabedoria e temos que ter muita imparcialidade. Sejam imparciais. Não tomem decisões, ok? Não tomem decisões precipitadas, tá certo? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, o pastor Ed René também errou mais um ponto, quando ele fala sobre a questão de sexualidade, que eu não vou aqui ficar falando, né? Mas ele fala, 2 ou 3 versículos. Cara, não importa, se tem um versículo na Bíblia que está condenando determinada situação, a Bíblia é suficiente. Acabou. A Bíblia é suficiente. Agora, teve um pastor muito polêmico, aquele pastor que era do bigode e tal, né? Aquele que fica gritando, aquele que fica esperneando, falou que ele é herege e tal. Olha, não caiam nessa. Não caiam nessa. O Ed pode até ir para um outro caminho. O Ed pode até queimar minha língua daqui a um tempo e desvirtuar de vez. Pode acontecer. Como pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Não caia nessa. Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo, por exemplo, na igreja desse senhor, que foi porque assim, ele gosta de cobrar, ele gosta de cobrar, né, dos outros, mas tem coisas junto com ele lá que ele passa a mão. Então, não tem moral nenhuma para falar mesmo não, tá? Não tem moral nenhuma para falar. Não quero aqui polemizar, não tem moral para falar. Falou que ele é um herege, que ele entendeu? Tem pessoas que chamaram o cara do filho do diabo. Quer dizer, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E sem contar que tem muito pastor querendo ver o circo pegar fogo, muito pastor querendo ver o circo pegar fogo, muito pastor querendo ver a igreja lá do pastor Ed, ou de qualquer outro pastor que venha a cair, que venha a vacilar, digamos assim, não que o pastor Ed teve isso, mas ele errou nessa situação, mas tem muito pastor que está querendo para poder, o quê? Abocanhar os membros, porque é um comércio, sabe, gente? É um comércio. Em determinados tipos de pensamento de homens aí, é comércio. E as pessoas são produtos. Então, nós temos que
abençoar a vida do pastor Ed. Ele errou, ele vacilou. Eu espero que ele realmente possa também reconhecer que ele errou, entendeu? Para Deus, principalmente. Ele errou, ele foi muito infeliz nos comentários dele. Eu gosto muito dele, eu gosto muito, eu ouço algumas palavras do pastor Ed. Não é o meu pastor, não é o pregador que eu mais gosto de ouvir, mas eu gosto muito do pastor Ed René Kivitz pregando. É muito inteligente, é um cara muito sábio, tem um pensamento acima da média, mas ele errou, ele vacilou, ele foi infeliz, ponto. Isso não quer dizer que ele é herege ou outro tipo de coisa, beleza? Então, esse assunto também, a Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia não precisa ser conveniente também, porque tem muita gente que está criticando ele, mas muita gente que é conveniente. Pega aquilo que é para ele e joga o restante para lá. Porque o pessoal é dessa forma, né? E a Bíblia é suficiente, sim, ponto final, tá certo? Agora vamos falar sobre esse último caso, então. Esse caso as mulheres, eu gostaria que você se manifestasse agora, as mulheres, todas as mulheres aqui. Quero ler aqui o comentário do Tony rapidamente aqui. Boa noite, pastor. As informações não são nada boa, de mal a pior, né, de pior a pior. E agora também Portugal está em alerta total, vai fechar tudo de novo. 2 e 3 semanas de novembro serão terríveis. Aqui na França, infelizmente. Tá vendo aí, gente? Esse comentário aqui é do Tony, ele está na França, né? Tony é francês, franco-brasileiro, e o Tony, infelizmente, está dizendo aqui que a situação na Europa está complicada, coronavírus, Covid-19, está voltando na Europa e, infelizmente, está voltando no Brasil também. Infelizmente, a segunda onda, o Brasil está... na verdade, nunca saiu. Infelizmente, as pessoas não estão levando as coisas a sério. Nós já perdemos várias pessoas, eu já perdi vários amigos por causa do coronavírus, vários pastores. Tem uma ovelha agora que está internada na UTI, em estado gravíssimo, porque fazendo o tratamento de câncer, contraiu o coronavírus. Infelizmente, a situação... Fiquei sabendo ontem que o vocalista do Roupa Nova, o Paulinho, está em estado gravíssimo, está em estado grave por causa do coronavírus. Então, assim, eu não sei como que as pessoas vão entender. Tudo está lotado, as pessoas não têm... olha, igrejas que estão sem máscara, pastores sem máscara, as pessoas não estão nem aí, tirando foto uma agarrada com a outra. Olha, estou falando da igreja, tá? Que era para ser assim, o local que tinha que dar mais exemplo. Infelizmente, meus amados irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis mesmo, porque as pessoas estão polarizadas. É uma imbecilidade esse negócio de vacina, é uma idiotice tamanha. Olha, é triste saber que nós estamos diante de pessoas tão acéfalas, pessoas que ficam jogando ódio na rede social. É uma coisa impressionante, saber quem está certo, quem está errado. Pessoas que estão aqui, gente, torcendo, preocupados com a eleição americana. Com esse negócio de a terra é plana, que é conspiração, e que não sei o quê, que a China vai tomar conta de tudo, que o Biden é isso, se o Trump perder. Gente, desde quando eu me dou por gente que todo presidente dos Estados Unidos é o anticristo? Ronald Reagan, George W. Bush, tá certo? Bill Clinton foi chamado o anticristo. Barack Obama, todo mundo falou no início do mandato do Barack Obama, todo mundo falou que ele era o anticristo. Cara, essas teorias, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o Apocalipse. Vocês têm que estudar a Bíblia. É verdade. Olha o que ele está falando aqui, é muito sério, está uma loucura, não é para assustar. A gente está no meio de um furacão e os homens do poder, nem eles mesmos sabem para onde ir. Exatamente isso. Exatamente, Tony. Então, o recado que eu dou para vocês, diante desse comentário do Tony aqui na nossa treta leve da semana.
os governantes não sabem para onde ir, os governantes não sabem para onde ir, então faz o seguinte, olhem para o trono. Olha, Luiz Felipe, sinceramente, eu vou ter que discordar de você. Barack Obama, 8 anos do mandato de Barack Obama, e ele teve realmente, foi um governo impecável, sem nenhum escândalo, e ele realmente abriu muito, ajudou muito a economia norte-americana. Então, eu acho que você está equivocado, eu acho que você não pode falar isso porque você não sabe o que você está falando. Acho que é interessante você falar com as pessoas, principalmente quem mora nos Estados Unidos, porque Barack Obama saiu do governo com alto índice de aprovação. Então, eu acho que você está equivocado. Desculpa, eu respeito a sua opinião, mas não condiz com o que aconteceu, tá bom? Bom, vamos falar então sobre esse último caso, então, da Mariana Ferrer. É Mariana Ferrer, não é isso? Mulheres, me ajudem. Mariana Ferrer. Bom, vamos por partes. Eu fiquei também sabendo, como todos vocês. Primeiro, quero externar aqui, quero lamentar o que eu coloquei já nas redes sociais, o que eu coloquei no meu Facebook. Como é difícil ser mulher no Brasil. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Como é difícil ser mulher no Brasil. E quero falar o seguinte, eu quero falar para vocês, perdoe as mulheres, porque 135 mulheres são estupradas no Brasil todos os dias. A cada 8 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. É um índice muito alto. É uma vergonha. Nós temos que tomar uma atitude. O governo tem que tomar uma atitude. As autoridades, a política, os políticos, os caras que fazem a lei, precisam olhar para essa situação. 135 mulheres estupradas todos os dias no Brasil. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha para o Brasil. Isso é uma vergonha para a nossa nação. Uma nação que se diz a maior nação evangélica do mundo. A maior nação católica do mundo. Que raio de evangelho é esse que nós estamos vivendo, gente? Bom, segundo ponto. Vamos falar da audiência. Vamos falar da audiência. Inaceitável, inconcebível, nota de repúdio a todos os advogados que concordam com as atitudes desse advogado desculpa que eu vou falar para vocês, esse advogado de porta de cadeia, a atitude que esse advogado tomou em relação a essa menina. É inconcebível um cara falar um negócio desse. Por mais que ele esteja fazendo o seu trabalho, e ele tem que fazer o seu trabalho, ele tem que defender, ele é pago para defender o seu cliente. É constitucional, nós temos que respeitar isso. Ponto. Agora, falar as coisas que ele falou, essa humilhação que essa menina passou, você está entendendo? Essa humilhação que essa menina passou, essa vergonha que ela passou, o juiz, a mesma coisa, quieto, omisso, conivente com isso. Olha, eu vou falar para vocês, gente, amigos, é uma vergonha o que aconteceu. Chamar a menina, humilhar a menina da forma que ele humilhou. Eu não vou nem falar aqui as coisas que ele falou, está aqui. É vergonhoso eu ler um negócio desse. Vocês estão entendendo? Eu como pai, já pensou o pai dessa menina, dessa Mariana Ferrer? Então, parabéns para o jogador do Atlético Goianiense, parabéns aos jogadores do Corinthians Sub-20,
que fizeram espontaneamente um protesto. Parabéns aos 18 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que fizeram nota de repúdio. Até o momento eu não sei, tá? Se Santos e Bragantino deram suas notas, mas uma vaia para o Santos mais uma vez, porque o Santos já estava envolvido com o problema do Robinho. E o Santos com uma grande oportunidade de agora fazer uma nota de repúdio, não se manifestou até ontem. Eu vendo as notícias pelo Globo.com, o Santos não se manifestou. Espero que tenha se manifestado hoje. Se tiver, por favor, me perdoe também. Mas o Santos, mais uma vez, bola fora. Exatamente. Pessoas assim só sofrem quando com seus filhos e triste, mas é a verdade. É verdade. Então, gente, olha, independente se a menina estava com roupa curta ou roupa comportada, porque isso não quer dizer nada, porque quando o cara é vagabundo, quando o cara não tem caráter, quando o cara, né, é um pilantra, é um estuprador, é um crime hediondo, tá certo? E essa menina foi humilhada, essa menina foi jogada realmente aos tubarões, tá certo? Esses magistrados, para mim, tá? Esse advogado, esse magistrado, esse juiz, esse promotor, a mesma coisa. Mudou a defesa, a acusação, defendendo o cara. Então, assim, é uma coisa muito estranha, muito nebulosa. Então, as autoridades realmente, a OAB, vocês precisam realmente tomar uma atitude. Acho que vocês estão tomando uma atitude porque a repercussão foi monstruosa. E o repúdio total a essa situação, estupro culposo, né, que está aí, hashtag estupro culposo. Então, que vocês realmente tenham consciência disso. Tá certo, gente boa? Bom, essas foram os resumos, né, da semana, as tretas da semana. Falamos sobre o caso... Exatamente, a roupa não faz a pessoa. Exatamente isso. A roupa não faz a pessoa. Gente, eu vou falar de novo. 135 mulheres estupradas no Brasil todos os dias. Bom, vamos lá. Daqui a pouquinho, eu vou estar no Querol Barra do Jucu e também no Facebook Querol Barra do Jucu, onde nós vamos estar fazendo mais uma Escola Talmidim. Hoje, a segunda parte da abertura dos 7 selos, tá bom? Você é meu convidado especial, Apocalipse capítulo 6, do verso 12 ao verso 17, a 15ª aula que está imperdível. Você é o meu convidado especial. Que bom que você esteve comigo nesse período, nesse tempo. Eu quero te agradecer, né? Quero agradecer a sua audiência. Compartilhe este vídeo, compartilhe a nossa live. Se possível, se inscreva no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal Querol Barra do Jucu, né? Querol Barra do Jucu. E é muito bom poder estar com todos vocês em nome do Senhor Jesus, tá certo? Que Deus abençoe. Eu agora estou indo para migrar para o Querol, onde nós vamos então começar a nossa aula de hoje, nosso culto de hoje, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Na próxima quinta-feira já está aberta a sugestão para a treta leve da semana. Vamos discutir algum tema que você queira que a gente possa estar discutindo aqui em nome de Jesus, tá bom? Para mim vai ser um prazer a gente estar discutindo de uma maneira sábia, de maneira pacífica, mas com a orientação da palavra de Deus. Que Deus abençoe, fique na paz e obrigado, valeu, tchau, tchau.